Não liguem. Então, beleza, vamos lá. Então, bem-vindas ao projeto Elas Mais. E eu quero agradecer mais uma vez a participação de vocês, que estão aqui investindo no seu desenvolvimento, no seu crescimento, participando comigo desse projeto. Eu já falei no encontro passado sobre o que é o método, o projeto, né? Que era um método que eu utilizo nas minhas mentorias e que eu resolvi ampliar, que passou a ser um projeto um pouco maior, para dar o acesso a outras pessoas, né? A ter a chance de conhecer um pouquinho mais sobre o autoconhecimento, sobre o desenvolvimento. Vou pular essa parte da apresentação, não tem nenhuma pessoa nova hoje no grupo aqui, já nos conhecemos. E eu quero começar então com uma pergunta. Será que você se conhece o suficiente? Será que você realmente se conhece? A gente fez um breve exercício no nosso encontro anterior. A gente escreveu, né? Pensou um pouquinho sobre quais são as nossas realizações, as nossas habilidades e os nossos talentos. Mas no nosso dia a dia, dificilmente a gente para pensar, para se questionar, para se autoanalisar. Será que você para pensar quais são os seus talentos, quais são os seus pontos fortes, quais as suas qualidades, quais as suas capacidades? Para pensar qual a sua força, o que te deixa feliz ou o que te deixa triste? Quais são as suas fraquezas ou quais são os seus pontos negativos? O que te abala e o que te tira do sério? Como que você reage a determinadas situações? E como que são as suas emoções, os seus comportamentos? E o mais importante, quais são os seus anseios, os seus sonhos e o seu propósito de vida? Será que todo mundo tem clareza disso? Eu acredito que não. Que é muito difícil a gente ter. Se eu te perguntar tudo isso, todo mundo tem debate pronto essas respostas? Dificilmente, né? Ninguém consegue lidar com aquilo que não conhece. Por isso, da importância do autoconhecimento, para reconhecer as nossas qualidades, os nossos valores, as nossas habilidades e até mesmo os nossos pontos de melhoria. Ou seja, a nossa luz e as nossas sombras. Logo, uma pessoa que se conhece verdadeiramente, ela sabe qual a marca que ela quer deixar para o mundo e quais os passos e as atitudes que proporcionarão a plenitude e a felicidade. Mas é importante saber que o autoconhecimento, ele é um processo que ele está em constante evolução, que demanda disponibilidade, paciência, entrega e maturidade. Porque à medida que a gente vai se conhecendo, vai entrando em contato com a realidade daquilo que a gente realmente é, a gente vai se deparar, vai se confrontar com verdades sobre nós que, num primeiro momento, é difícil de aceitar. Desculpa aí que eu tenho participante aqui. Eu já faço processos de desenvolvimento, de autoconhecimento há muitos anos. E confesso que, assim, em algumas situações que assim, eu me confrontei com realidades sobre mim que foi muito difícil, assim, não, não sou eu não sou assim. A primeira, é um choque, assim, quando alguém te fala, ou você reconhece que uma verdade, assim, uma sombra, vamos dizer assim, sobre uma verdade da personalidade,
comportamento, que em primeiro momento a gente tende a negar. É difícil de absorver, de entender. Só que esse processo de autoconhecimento não é de uma hora para outra, ele é constante, é isso. É uma evolução constante. E aquela frase que todo mundo conhece, né? Quanto mais eu sei que nada sei. Então, quanto mais a gente vai abrindo, né, a parte interior, a gente vai descobrindo que tem muito mais para conhecer ainda. E o autoconhecimento, ele pode ser dividido em dois segmentos, o pessoal e o profissional. O primeiro, ele tem relação com o crescimento enquanto indivíduo, com o intuito de adquirir mais autonomia sobre as próprias escolhas, melhorando a qualidade de vida e o bem-estar. Isso permite que a pessoa tenha mais consciência dos seus desejos, dos objetivos e dos propósitos, além de potencializar a coragem e proporcionar mais resiliência, para que ela consiga enfrentar as mudanças e os imprevistos de forma mais leve. Eu posso dar um exemplo do que aconteceu comigo, né? Quem me acompanhou, quem me conhece, no finalzinho de 2022 aí, eu fraturei meu tornozelo, cirurgia, fiquei parada um tempão, dependendo de todo mundo, sem trabalhar, sem poder correr, sem poder fazer tudo. E assim, se fosse alguns anos atrás, sem ter me desenvolvido um pouco, seria muito difícil de aceitar. Porque eu sou uma pessoa assim, controladora, né? Tem que estar sabendo de tudo, tem que estar tudo sob meu domínio, né? Do trabalho, de tudo. E é muito difícil depender dos outros. E assim, deixar de fazer tudo que eu fazia é um problema, é um transtorno. Então, putz, acabou a vida, né? O que que eu vou fazer? Só que eu encarei de uma forma muito mais leve, né? Tá, o que eu vou fazer para contornar tudo isso? Foi difícil? Foi, né? Teve uma série de problemas, infecção, enfim. Mas eu encarei com resiliência. Eu estava com uma viagem programada naquele dia, naquela noite, para São Paulo, fazer uma imersão com Robertinha Chique, um mestre, né, dos treinamentos que eu faço, enfim. Não pude ir, cancelou tudo que estava programado zerou, né? Enfim, primeiro, o que que Deus me livrou? Vamos encarar dessa forma. Segundo, o que que eu tenho que aprender com tudo isso? Então, vamos encarar assim, tudo é um aprendizado. Talvez eu deveria, não é de uma hora para outra que eu, putz, é isso que eu tenho que aprender, não, né? Com o passar do tempo, eu fui vendo. Eu preciso cuidar mais da minha saúde, eu preciso cuidar mais de mim, né? Eu estava com horários de sono muito pouco, eu não estava agindo da forma correta, não estava cuidando do meu corpo, então mudei os hábitos a partir daí. Então, são coisas que fazem a gente mudar. Então, eu encarei de uma forma diferente. Hoje, meus hábitos mudaram totalmente. Só que talvez se eu não tivesse desenvolvido o meu autoconhecimento, eu não teria essa forma mais leve, essa resiliência. Então, isso na parte pessoal. Agora, falando do autoconhecimento profissional, ele leva a pessoa a perceber que ela é a única responsável pelo seu sucesso, o que torna possível alcançar as novas etapas e aprimorar as habilidades. Esse processo ele consiste em entender quais as competências que precisam ser melhoradas ou desenvolvidas ou ainda aprimoradas e como que é possível otimizar os resultados e tomar as decisões de forma mais segura. É uma forma diferente de encarar, por exemplo, eu não sou promovida, porque eu não sou reconhecida pelo meu trabalho,
meu chefe não enxerga o meu potencial. Tá, mas o que que eu posso fazer para melhorar, para ser reconhecida? Qual a habilidade que eu preciso desenvolver? Qual a competência que eu tenho que eu posso potencializar? Aí que entra o autoconhecimento. O que que eu tenho de bom que merece ser potencializado? Que é ali que eu vou investir na minha carreira? Ou o que que está faltando eu desenvolver para que dê um up na minha carreira? Isso é o autodesenvolvimento focado no lado profissional. Nós precisamos nos conhecer para assumir a responsabilidade e o protagonismo da nossa vida. Então, eu vou mostrar para vocês 4 formas de desenvolver esse autoconhecimento. A primeira forma, eu utilizo o mapeamento comportamental, que é uma ferramenta que serve para mapear as tendências comportamentais, as tão faladas soft skills. Sabemos que cada ser humano ele age e reage de determinada maneira por uma combinação de fatores, da sua personalidade e da criação ou história de vida que acabam imprimindo características no seu comportamento, e é nele que o teste de perfil comportamental foca, pois o comportamento ele é o elemento principal que determina as nossas ações. Esse tipo de teste, ele não entra no mérito da personalidade, já que a proposta não é aprofundar de forma tão complexa quanto ela exige. Isso é uma área mais da psicologia mesmo, né? Os testes mais conhecidos, eles são muito baseados na teoria DISC, mas é possível mapear, além dos perfis comportamentais dominantes, utilizo o método da Solids, que ele divide em 4 perfis: o executor, o comunicador, o planejador e o analista. O executor, resumindo, né, bem rápido, o executor é o que sai fazendo, toma atitude, tem, é o que sai fazendo sem pensar, é o que toma a iniciativa, né? O comunicador é o que tem o dom de falar, né? É o mais utilizado, é o que tem perfil de vendas normalmente, né? O planejador é o metódico, né? Planeja, analisa, né? É fácil de relacionamento também. E o analista é o mais puramente técnico. Então, esses perfis dominantes, eles trazem as informações também como estilo de liderança, as áreas de atuação naturalmente coerentes com os talentos da pessoa, as suas competências e muitos outros dados. No âmbito pessoal, esse teste de perfil também é muito importante. Isso porque a ferramenta ela auxilia a pessoa a avaliar o seu estado atual e tomar as decisões para alcançar as mudanças e melhorias que deseja na sua vida, em questões familiares, nos relacionamentos afetivos, interpessoais. Esse mapeamento favorece o reconhecimento das habilidades, os pontos fortes, atitudes nocivas, crenças limitantes, permitindo assim que a pessoa progrida continuamente. Ele é bem interessante, eu não sei se alguém já fez, existem outros tipos de testes parecidos, né? Mas ele mostra bastante, assim, ele é com gráficos, né? Mostra bastante a situação atual da pessoa, né? Eu até trouxe aqui para mostrar um pouquinho, tá pequeno para ver, esse aqui é um exemplo do meu teste, tá? Essa parte de cima aqui é um teste de mais ou menos uns 6 anos atrás. E aqui embaixo é mais ou menos uns 2 anos. Não, assim, não interessa muito o que, que é cada índice aqui. Mas o que, que eu quero mostrar para vocês? Esse foi o primeiro teste que eu fiz alguns anos atrás, quando eu fiz a formação de coach e tal. Baseado no que eu precisava desenvolver, na melhoria que eu precisava desenvolver habilidades para liderar. O que, que eu precisava? Empatia, a parte de mais de socialização, as habilidades, as soft skills que eram de liderança. E a parte do executor.
porque o meu perfil, ele compara um pouco do perfil natural com o perfil que é o necessário para o cargo que eu quero. Eu tenho duas escolhas. Ou eu busco, por exemplo, falando da parte profissional, né? Ou eu busco uma profissão que seja compatível com o meu natural, ou eu busco desenvolver as habilidades para aquela profissão que eu estou exercendo. Então, para aquele cargo, a minha função que eu estava exercendo como líder, eu tinha que sair um pouquinho do meu natural, que era planejador analista, para o executor. Então, eu cresci na porcentagem aqui do executor e melhorei as minhas habilidades que eu precisava para liderar. Então, ele é muito legal, ele mostra bastante o que eu preciso, qual que é o meu potencial. O que eu já tinha de potencial aqui, que era legal, aumentou. E outras eu desenvolvi mais. O que eu precisava diminuir, diminuiu. Então, ele mostra, é muito interessante. Se alguém tiver interesse de fazer um teste, fala comigo, eu consigo fazer a análise, tenho formação para análise comportamental. Aí, uma segunda forma de autoconhecimento, eu utilizo a roda da vida. Eu não sei se alguém conhece, já fez. Ela é interessante para avaliar, para identificar todos os pontos da vida que se estão em harmonia. A gente consegue ver, são 4 quadrantes, tá? Dividido em qualidade de vida, pessoal, relacionamentos e profissional. Então, ele tem uma escala de 1 a 10, e ainda são subdivididos, tá? Saúde, dentro do pessoal, né? Saúde, desenvolvimento, equilíbrio. Eu estou olhando aqui na outra tela que está um pouco maior para eu ver aqui. Dentro do profissional, né? Realização e propósito, recurso financeiro, contribuição. Relacionamentos é dividido em vida social, relacionamento amoroso, família. E na qualidade de vida, os hobbies e diversão, plenitude e felicidade e espiritualidade. Então, você vai dividir, vai dar uma nota de 1 a 10 para cada item desse aqui. E quando a gente dá essa nota para cada item, você consegue ver como é que está cada área da vida. O ideal é que fique em torno de 60% de satisfação em cada item aqui. Então, é preciso conhecer os aspectos em que você foca mais atualmente, bem como aqueles que você precisa se dedicar mais daqui para frente. Isso é o que fará que a sua roda da vida gire efetivamente em total sintonia com os seus objetivos. Assim, não é necessário, nem vai acontecer que você tenha que dar nota 10 para tudo. É impossível, né? A gente nunca está 100% em todas as áreas da vida. É uma utopia isso, né? Mas o ideal é que cada área analisada alcance pelo menos 60% de satisfação. Se estiver abaixo disso, é um alerta, né, que deve ser ligado, que é um forte indicativo de que aquele ponto, aquela área está sendo negligenciado e que deve, portanto, acusa que uma mudança precisa ser trabalhada com urgência. Então, normalmente, o que a gente consegue ver? Trabalho tá legal, a finança tá legal, o que acontece? A saúde tá baixa, às vezes o relacionamento tá baixo. Então, aqui acontece, a gente consegue visualizar como é que está a harmonia da nossa vida. Não gosto de falar equilíbrio, porque equilíbrio não existe, né? O equilíbrio é quando está tudo 100%. Existem épocas da vida que a gente vai dar mais atenção para o trabalho, outros mais atenção para a família, requer. Mas, assim, não pode ser constante essa diferença, né? A gente vai sempre alinhando para que não destoa, não pode baixar dessa média de 60% aí. Uma terceira forma de autoconhecimento é o Ikigai, é descobrir a sua missão. O Ikigai, ele é um termo japonês que descreve a razão por que alguém levanta da cama todos os dias, ou seja, a sua motivação para viver. O Ikigai, ele ajuda a revelar um propósito maior, atribuindo um sentido à vida. Então, ele é dividido, né? São 4 itens aqui.
o que eu amo fazer, o que o mundo precisa, o que eu posso ser pago para fazer, o que eu faço bem feito. Então, por exemplo, a minha profissão, vamos dar o exemplo, né? Sou engenheira. Se eu estou sem, não tenho certeza, né, se eu faço, se é um propósito de vida, a minha profissão. Eu amo engenharia, amo o que eu faço, ok. O mundo precisa de engenharia? Imagino que sim, né? O que eu faço, a engenharia, eu posso ser pago para fazer, posso ser paga para fazer isso? Sim. E a engenharia, o que eu faço, eu faço bem feito? Sim. Então, é um propósito trabalhar com engenharia? Me sinto realizada trabalhando com engenharia? Sim. Isso me dá satisfação? Isso me faz levantar da cama, me dá prazer de trabalhar? Sim. Se eu atendo todas esses itens aqui, é um propósito. Porque eu tenho uma missão, porque eu amo o que eu faço e ainda é útil para a sociedade. É uma vocação, porque ela é útil para a sociedade e ainda posso ganhar com o que eu faço. É uma profissão, porque eu faço bem feito e ganho com isso. É uma paixão, porque eu amo o que eu faço e faço bem feito. Então, me traz satisfação, me deixa confortável. Agora, se você avaliar esses itens aqui e não sentir satisfação, não atende todos esses itens, opa, será que o que eu estou fazendo é um propósito? A gente pode fazer o caminho contrário também. O que que eu quero? O que que vai me trazer propósito? Qual a profissão que vai me trazer propósito? Qual a atividade? Não necessariamente uma profissão, né? Pode ser uma atividade, uma ajuda, um trabalho voluntário, né? Que se encaixe dentro disso aqui, que é um propósito, uma missão. Então, o Ikigai ajuda bastante a descobrir isso, né? Às vezes, os mais jovens, né, não têm noção, eu não sei o que eu vou fazer, qual que é a profissão que eu vou seguir. Isso aqui ajuda a ter achar o seu rumo, né? E uma terceira forma de autoconhecimento é conhecer o seu lado negativo, porque você fica mais forte quando você conhece as suas fraquezas. Isso te traz mais aceitação, autoaceitação, possibilita melhorar o seu desenvolvimento pessoal ou profissional, te permite estar alerta aos pontos em que você tem mais dificuldade e se aprimorar, te deixa menos vulnerável e te permite evoluir. Agora, entrando um pouquinho na área da psicologia, talvez alguém já tenha ouvido falar de Alfred Adler. Ele foi um psicanalista da Escola de Viena, ele que baseou parte do seu trabalho nos conhecimentos sobre poder. Eu sou meio suspeita porque quando comecei a conhecer um pouco da parte de psicologia, eu comecei a adorar, né? O Adler, ele concluiu que as pessoas passam a vida lutando por poder e que dependendo das experiências vivenciadas pelas pessoas na primeira infância, alguns indivíduos ficavam com um grande sentimento de inferioridade. E quando falamos de sentimento de inferioridade, podemos imaginar que a pessoa se anula, mas isso não é verdade. Adler compreendeu que esse sentimento de inferioridade pode se manifestar de três formas na pessoa. A falta de aceitação gera o poder de desistir. Esse é um deles. E funciona assim: da concepção até os 6 meses de vida, o que que a criança precisa? Ela precisa de aceitação. Quando o bebê está na barriga da mãe, é fundamental que os pais celebrem, demonstrem felicidade. Mas o que que acontece? A maioria dos casais ou da mãe, eles não comemoram. Ou a primeira reação ao saber de uma gravidez até é comemorar, ficam felizes. Mas geralmente acaba
vindo aquele medo da gravidez e todas aquelas questões que a gravidez traz, aquelas dúvidas. Será que vai dar certo? Será que vai precisar de uma cesárea? Será que nós vamos ter condições de manter a criança, de sustentar, de todas aquelas dúvidas de mãe? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou ser uma boa mãe ou bom pai? E além dessas questões, existem ainda as gestações não desejadas, que é pior ainda. Que já a primeira reação da mãe é não ter desejado aquela gravidez. E tudo isso gera um sentimento de falta de aceitação na criança, colocando uma mensagem no cérebro dela que ela não é importante. E sabe o que isso acarreta? O poder de um desistidor. Ou seja, depois que ela cresce, essa criança, ela se torna um abandonador. Ela desiste de tudo. Ela começa, desiste. Ela inicia um trabalho e desiste. E assim por diante. Aí a segunda característica que ele descobriu é que a falta de amor gera o poder de controlar. E isso acontece entre os 6 meses até os 2 anos e meio. A principal demanda da criança deixa de ser a aceitação e passa a ser o amor, o afeto. A criança precisa ser amada, sentir a presença dos pais, precisa ter os pais por perto, sendo carinhosos e tendo cuidados com ela. Se os pais dessa criança não estão lá, ou passam a maior parte do dia trabalhando e ela fica muito tempo sozinha, ou com pessoas que não oferecem amor ou afeto, vamos supor que ela fica na escola em período integral, ou fica com os avós, os tios, sei lá, que não dão o afeto necessário como os pais, ou ainda às vezes é trocada pelo irmãozinho mais novo, ou qualquer outra situação que ela se sinta deixada de lado, o que que a mente da criança entende? Que os pais não têm tempo para ela, que não tem o carinho suficiente que ela precisa. Então, a pessoa vai crescer e vai se sentindo sozinha, que fará com que ela passe a crer que ela precisa resolver todas as questões da vida dela por ela mesma. Aí ela se torna um controlador, que não permite que os outros decidam por ela, que dificulta a criação de vínculos e a manutenção dos relacionamentos. São as pessoas mais frias, que não conseguem expressar sentimentos. Aí o terceiro poder que o Adler descobriu é que a falta de autonomia gera o poder de depender. Isso acontece dos 2 anos e meio até os 6 anos de idade, em que a criança é a idade que ela precisa desenvolver a sua autonomia. Lembra que nessa idade a gente tenta andar sozinha, não quer ser ajudada e quer explorar o mundo sozinha. E quando a pessoa tem pais que super protegem, que não deixam explorar, que estão sempre tentando controlar, com medo que ela se machuque, ou então quando os pais são arrogantes, falam que eles são os adultos, eles sabem tudo que a criança precisa, que a criança não sabe nada, tudo isso vai fazer com que a criança se torne um adulto dependente. Pode acontecer também que a criança seja doente nesse período, que se torne totalmente dependente dos pais. Então, esses estados de poder, esses 3 estados de poder que ele dividiu, né? Funciona assim: no poder de desistir, o modo de manifestação do sentimento de inferioridade é a tendência à desistência. A pessoa não sabe lidar com problemas, não consegue encarar a dificuldade e acaba desistindo. E o pior é que para desistir, ela primeiro destrói, pois ela precisa de um motivo para justificar a sua desistência. Ela tem um sentimento de vingança. Sabe aquela pessoa famosa que ela não vai dar certo?
são os famosos estraga-prazer. Vou dar um exemplo assim. Vamos fazer uma festa ao ar livre. O controlador, beleza, vamos lá, eu vou reservar o jardim lá, não sei o que, para fazer a festa ao ar livre. O dependente, beleza, eu vou lá te ajudar. O desistidor, cancela, não vai dar certo. Todo mundo, ué, por quê? Estraga prazer. Não, eu já olhei na previsão do tempo, vai chover. Então, assim, ele vai dizer, ele vai dar, é o estraga prazer? Sim. Só que o desistidor, a gente precisa levar em consideração que ele é um estraga-prazer, sim. Ele desiste, ele cai fora, sim. Mas ele é o cara que tem que ser levado em consideração, porque ele é o cara antenado no que pode dar errado. Então ele não é todo ruim. E assim, eu tô falando, o bom é o controlador, o ruim é o desistidor? Não. Todos nós temos, na verdade, esse lado, um pouco do controlador, um pouco do desistidor, um pouco do dependente. Nós temos um que é mais forte dentro de nós, que, que é o que marcou na nossa infância. No estado de neura, que a gente chama, é o que se sobressai. Então, é o que é mais característico, mas nós temos um pouco de cada. E assim, não é que culpa dos nossos pais que eu sou assim. Isso vai acontecer com 100% das pessoas. Todos nós vamos ter um perfil que vai se sobressair aos outros, inevitavelmente. E não é que, lá na infância, quando minha mãe engravidou, meu pai não me aceitou, minha mãe não me aceitou. Não. Sem querer, a gente fica com esse pensamento. Qual é a mãe que nunca se preocupou, né? Como que ia ser? Algumas mães são exageradamente preocupadas e causam esse sentimento, né? E outras mães são um pouco mais frias e, de repente, causa esse sentimento de abandono na criança. Não necessariamente o abandono físico. Então, assim, não culpem seus pais por isso. Nós também somos pais e a gente age sem saber, né? Então, o autoconhecimento nos traz a verdade, agora nos traz também a forma como lidar com isso. Sobre o poder de controlar. Então, as pessoas são mais duras, são mais frias, mais desconfiadas, não pedem ajuda e são muito exigentes. Estou falando no caso extremo do controlador, tá? Elas detêm o controle da situação, têm grande dificuldade de expressar os sentimentos. São as que tomam iniciativa, são aquelas, deixa que eu faço. Eu sou controladora, falo por mim. Eu estou saindo do extremo da controladora porque eu já me conheço, então, a partir do momento que a gente se conhece, a gente agora tem a obrigação de, opa, né? Eu não posso mais apenas justificar, né, com a síndrome da Gabriela, eu nasci assim, eu fui sempre assim e vou morrer assim. Não, agora eu tenho obrigação de melhorar. Mas agora eu me entendo, né? Eu era muito difícil para mim não ter o controle das coisas. Então, era difícil delegar, era difícil que as coisas não saíssem do meu jeito. Agora, né, a gente respira, não fica do jeito que eu gostaria, mas sai de uma forma ou de outra e a gente aprende a conviver com isso. E faz bem. E o terceiro poder, que é o poder de depender, a forma mais comum de pessoas com sentimento de inferioridade alto agirem é a vitimização, a espera de um salvador externo. Estão sempre fazendo tudo para agradar. Cerca de 75% da população tem a tendência a se vitimizar. E isso não é novo, tá? Adler estudava isso, esse fenômeno, há mais de 100 anos. Então, resumindo, quem somos na fase adulta é um reflexo direto das nossas experiências na primeira infância. Sentimentos como abandono ou a falta de aceitação são marcantes no desenvolvimento das características dos nossos tipos. Nós temos, então, os 3 tipos de poder dentro de nós, como eu falei, tá?
Isso é fato. Uns mais, outros menos. E quando a gente está nesse estado de neura, vai se manifestar o que é o mais forte dentro de nós, tá? O que é o estado de neura, tá? É quando a gente está sob pressão, no estresse, né? É aquele que vai estar mais forte que vai aparecer, tá? Deixa eu botar a carinha de vocês aqui para eu enxergar, trazer uma outra tela aqui. Pergunto, alguém já se identificou com algum desses estados de poder? Escreve aqui no chat para mim, ou pode falar, pode abrir o microfone. Um pouquinho de cada um. De cada. Normalmente é assim, a gente tem situações que a gente é mais dependente, desiste ou é mais controladora, mas tem um que a gente é mais característico da gente, assim, bem mais. Eu acho que eu sou mais controladora dos três. Eu me sinto assim. É. Denise, Sara, o que vocês acham? Denise, você tá com o mudo. Tá no... Desculpa. Eu fico controladora, acredito. E a Sara? Eu não tô vendo a Sara aqui. Bom, eu imaginava que todas seriam controladoras, sabe por quê? Porque Quem procura curso, quem procura autodesenvolvimento, quem procura sempre mais, quem procura saber, são os controladores. Isso é fato. Ah, é? Uhum. Assim, esse tema de estados de poder, ele é muito mais profundo que isso. Isso aqui é uma pincelada só para vocês. Então, tem dados, né? O desistidor, ele não vai perder tempo com isso. Claro, existe quem vai fazer, vai participar sim, vai buscar, mas é uma porcentagem muito pequena. Que ele vai, bobagem, não vou perder tempo com isso. O dependente, ele vai colar em alguém que sabe, em alguém que vai dizer para ele, agora se você diz, fulano, vem comigo que isso aqui é legal. Então ele vai. Mas quem é mais preocupado em aprender, se desenvolver, que vai buscar conhecimento, autodesenvolvimento, são os controladores. É certeza. Tem dados. Todos os cursos que eu participo e que a gente que eles perguntam, a maioria são os controladores. Sheila, posso falar Oi. agora? Eu tô com Pode. É que dificuldade não aqui estava aparecendo para mim, eu não estava conseguindo, tô tendo dificuldade aqui de desativar o mudo. Mas eu também me identifiquei mais com o controlador. E só que assim, eu não me identifiquei com aqueles extremos ali, felizmente. Tem uns extremos ali que eu pensei, não, mas não deve ser, porque não chega a isso, né? Mas Não. no geral, eu acho que é mais controladora mesmo. Uhum. Não, a gente tem níveis, né? Isso aí são exemplos do extremo mesmo, né? Não Aham, necessariamente a gente é tanto, até porque a gente às vezes está num nível um pouco mais avançado de autoconhecimento, né? De desenvolvimento, que a gente não é tão, tão cru assim, né? No controle. aham. Mas a gente consegue perceber, né, que incomoda, a gente quer controlar, a gente quer estar dono da situação, né? Tem que ser do meu jeito. Quer fazer tudo, né? Uhum, quer fazer Eu, tudo. eu me sinto assim, deixa que eu faço. Tudo, É, deixa que eu faço. a gente não tem a paciência de ensinar, de deixar outro fazer, de dar o tempo de aprendizado.
é mais complicado. Para quem lidera é mais complicado, né? Porque você tem que abrir mão, tem que deixar o outro fazer, tem que... Então, é por isso que é um aprendizado, é um desenvolvimento que é necessário, precisa. E para quem lidera, é legal conhecer esses estados de poder por isso. Como que você lida com as pessoas que são diferentes? Porque você vai lidar com o controlador, é de um jeito, você vai lidar com o dependente, é diferente, você vai lidar com o desistidor, é diferente. Então, tudo isso ajuda também para você lidar com as outras pessoas. Começa pela gente, a gente se entendendo, né? Por isso que o autoconhecimento é importantíssimo, começando pela gente. Para daí a gente aprender a lidar com os outros. Mas aí agora eu gostaria que vocês escolhessem 5 pessoas do convívio de vocês, as mais próximas, né? Marido, filhos, pai, mãe, namorado, sei lá, o chefe, e pensasse, descrevesse como o possível estado de poder de cada um, o que vocês acham que se identifica com eles. Eu vou dar 3 minutinhos para ser breve. Assim, não precisa ser assertivo, tá? Mas o que vocês acham? Os mais chegados aí. Você fala da gente colocar um desses aqui para aquelas pessoas que convivem forte com a gente, né? Tem alguma ligação com a gente de... Isso. É. Tá, já identifiquei Adeus, aqui. Thalim. Mas assim, é, é um possível estado de poder. E por que possível, tá? Porque não nos cabe julgar. Nós não podemos chegar. E outra coisa, não podemos chegar para a pessoa e dizer qual é o estado de poder dela, tá? Porque mesmo que a gente tenha certeza, não nos cabe identificar e dizer isso para a pessoa. É a pessoa que tem que descobrir, tá? É ela que tem que se identificar. O mais importante é nós nos identificarmos, tá? Porque é assim, se eu disser para a pessoa, não, você é um dependente, não é legal. Vou dar um exemplo, tá? A Sara conhece. Eu fiquei em dúvida muito tempo se meu marido era um dependente ou um desistidor, né? Ficava no limiar das duas coisas ali. Eu tinha quase absoluta certeza que era um dependente. Aí, há pouco tempo atrás, foi bem interessante, assim. A gente foi almoçar na casa de um ex-colega de faculdade dele, são super amigos. Ah, você conheceu ele esses dias, por falar nisso. E daí eles sempre faziam trabalho de faculdade junto, e daí ele falando, comentando, né, da época da faculdade, como é que eram os trabalhos, que o chama de Carlão, né? Não, o Carlão era o cara que botava defeito. Não, isso aqui tá errado, isso aqui não sei o quê, isso aqui não vai... Ninguém queria fazer trabalho com o Carlão, mas ele queria, porque ele botava defeito e era aquilo ali que eles acertavam no trabalho e os caras tiravam 10 do trabalho assim. Deu, você me deu a informação que eu precisava, então ele é um desistidor. Agora eu sei. Que é, assim, é o cara que bota defeito, é o que não vai dar certo. Ah, Isso aqui é o que tá errado, né? Isso aí tá errado, isso aqui tá ruim. Mas é o que ele, o cara soube aproveitar isso para melhorar o trabalho e eles eram os melhores. Então, agora você me deu a informação que eu precisava, agora eu tenho certeza. Mas era um limiar, sabe? Tá vendo? A gente tem as características todas, né? Mas ele tava muito sutil nos dois ali que eu não estava conseguindo, e não era eu que tinha que dizer o que era, né? Então agora eu sei. Então, assim, pensem, mas não é vocês que vão dizer, você é tal coisa. Mas é assim, é legal e é algo assim para, por exemplo, fazer com a minha equipe de trabalho. Eu não posso chegar e dizer, eu posso falar sobre isso e cada um se descobrir. Daí, beleza, agora eu sei como lidar com cada um. Vocês podem fazer esse exercício em casa, mas que cada um descubra e fale para vocês o que eles acham que é. Beleza? Deu nosso tempo. Fiquei falando, mas acho que aí vocês já conseguiram pensar, né? Uhum.
uma outra oportunidade, aí eu quero trazer para vocês mais ou menos como lidar com cada um, tá? Porque é bem profundo isso. A gente, além disso, a gente tem essa característica, assim, que é a mais, que aparece mais, mas a gente tem as máscaras. Em determinadas situações, por exemplo, eu sou controladora. Mas em determinadas situações, o meu subconsciente ele vai se utilizar de uma máscara de uma dependente, né? Nessa situação eu estou sendo dependente, talvez para conseguir alguma coisa inconscientemente. Então, é muito profundo isso, né? Então, mais para frente aprofundaremos o assunto. Ô, Sheila, e Oi. será que a gente pode ter pelo menos um pouquinho de cada um, mais acentuado de um lado, mas um pouquinho do poder de desistir, ou um pouquinho do depender, assim, fica entrelaçado ali, como que eu vou dizer, né? Você fica com uma concentração maior de controladora, mas também tem aquele ladinho seu que desistir. Ou Tem. também outro lado, vamos se a gente fosse colocar em 1, 2 e 3, qual que é o primeiro ponto mais forte? Meu ponto, no caso aqui, eu acho que é controladora. Uhum. Eu acho que eu tenho aí que tá. Um pouco de cada um, porque tem aquela coisa, não vai dar certo. É. Acho que nem vou tentar porque não vai dar certo. Então é de desistir antes de começar, você já desiste, porque você já cria um monte de empecilho. E também tem o lado do depender. Se você não for, eu não vou. Só vou se você for junto comigo. Só vou fazer. Se você não fizer o curso comigo, eu também não vou. Precisa de alguém para amparo, para apoio, para, né? Eu acho que esse lado aí eu até já superei. Eu acho que eu já fui muito. Então eu fico mais no 1 e o 2 mesmo, que acho que tem um pouquinho mais forte eu controlar. E assim eu Tem. acho que é todo mundo, né? Eu acredito que todo mundo tem um pouquinho, uma coisinha, ou, né? Ou às vezes, mas tem um fundinho lá, vamos dizer, uma pincelada Uhum. dessas questões. Tem, com certeza. É isso que eu falei. A gente tem, além disso, dos três que a gente tem presente, a gente tem as máscaras. Então, em determinada situação, a gente vai se utilizar do outro poder para alguma coisa, para essa necessidade inconsciente que a gente tem lá. Então, acontece bastante. Só que, assim, aquele poder que é o mais forte dentro da gente, na neura, ele com certeza não controla. Vamos supor, a gente está numa pressão danada de trabalho, eu tenho que dar conta e não sei o quê. O que vai ser mais forte dentro de mim? O controlador. Eu tenho que dar conta o projeto, né? No meu caso aqui. Então, eu tenho que saber tudo que a equipe está fazendo, eu tenho que dominar, eu tenho que saber o prazo, o cronograma, o que eles estão fazendo, não sei o quê. Eu tenho que estar sabendo tudo, eu tenho que estar no controle de tudo. Vai ficar muito mais forte para mim isso. Esse Sim, é o meu que vai aparecer muito mais. Então, não tem jeito. Em determinadas situações, eu vou ser mais dependente, eu vou ser desistidora, isso é fato. Então, vai aparecer todo sim, certo. beleza? Uhum. Deixa eu só continuar aqui agora. Acho que vocês já entenderam como funciona aqui, já pensaram nos seus conhecidos aqui. Aí, então, falando agora, a característica mais importante que o Adler descobriu é o poder de cooperar, tá? Que é uma das características mais importantes das pessoas cooperativas, é a necessidade de servir. É a quarta característica, né? Seria a ideal. Esse poder das pessoas cooperativas, ela é muitas vezes subestimado. Poucas reconhecem a verdadeira importância de estar junto, de cooperar, de torcer pelo outro. Os cooperadores, o que é o intuito dos cooperadores? Seria o equilíbrio, né? Não ser tão controlador, não ser o dependente, não ser o desistidor. Eles têm autoconhecimento,
autocontrole, estão no estado da consciência. Então, o que acontece? No momento que a gente tem o conhecimento dos estados de poder, por exemplo, que agora vocês também têm, a gente está no estado de consciência. A gente, opa, quando eu estou na pressão, na neura, eu agora já tenho um estado de consciência. Eu começo já acende um alerta ali, opa, estou sendo controladora demais, calma, né? Tiro o pé do acelerador aí e eu começo a ser mais cooperadora, né? Eu não preciso ser tão controladora assim. Fulano, vem comigo, né? Vamos ver quem pode fazer. Vou terceirizar aqui a tarefa. Isso é o estado de consciência. A gente passa a ser mais cooperador. Então, é a pessoa que está sempre se oferecendo mais para ajudar, que parece colocar as necessidades dos outros à frente das suas próprias, que está sempre mais disponível. Essa é a descrição básica de um cooperador. Todos somos cooperadores. O problema é aquilo que eu falei, quando nós escorregamos, que é quando entramos na neura, quando a gente está sob pressão, é que nós vamos para um dos 3 estados de poder negativo, que é o natural, tá? Então, a partir do autoconhecimento, o nosso intuito é atingirmos o estado de cooperação, tá? Então, agora a meta é entrar no estado de cooperação. E é uma tendência, até não vai ser, a partir de amanhã eu sou uma cooperadora. Não. Começa a desenvolver, por isso que eu falo, o autoconhecimento, ele é uma evolução contínua, né? Aos poucos a gente vai lapidando e vai melhorando. Vou dizer que eu sou agora, não sou mais controladora, eu sou muito melhor. Não, a cada dia eu sou melhor. Essa é a meta, né? Cada dia ser melhor do que ontem. Então, por isso que o autoconhecimento e a autoliderança são fundamentais para que você compreenda as suas relações de poder. Ao saber o seu tipo, você consegue entender o porquê que você age como age, principalmente o motivo das suas escolhas. A autoliderança é a forma de você identificar o seu tipo e, ao racionalizar as suas ações, tentar direcionar os seus esforços para passar a ser um cooperador. E uma coisa bem importante é que nós não somos ou temos um estado de poder. Nós estamos em um estado de poder. Então, assim, não é que nós nascemos e estaremos sempre. Nós apenas temos um estado. Então, é possível mudar. E como a gente está, a gente pode sair, tá? Então, por isso, entenda que o poder está dentro de você. O autoconhecimento, ele te dará todas as ferramentas para atingir os seus objetivos e evoluir com muito mais facilidade. Quem conhece os outros é sábio. Quem conhece a si mesmo é um iluminado. Essa é uma frase de Lao Tse, que eu gosto muito. E era isso que eu tinha para passar para vocês hoje, meus contatos, e gratidão por vocês estarem conosco essa noite.